Oi, turma, do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, Morrer para Germinar, no capítulo 21. Rogo a você, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as criancinhas que choram. Almiro. Chico Xavier intermediou essa mensagem que o espírito Almiro, falecido num desastre aéreo, enviou à sua esposa, Dona Alda, trazendo muito alento e conformação à viúva, que alimentava a ideia de suicídio após o repentino desencarne do amado esposo. Num outro trecho da carta, Almiro escreve palavras tocantes à sua querida esposa. Como poderia você acreditar em separação se nós dois estamos um no outro? Seus pensamentos movem minha cabeça, seu coração bate no meu. Ó morte, onde está então o seu poder se a sepultura não destrói os laços do coração? O amor cria laços que a morte não desfaz. Ao contrário, ficam mais apertados, firmes pela força do amor, da saudade, da certeza do grande reencontro. Por isso, Almiro exortou a companheira para que tivesse coragem e prosseguisse sua vida, desistindo das ideias suicidas e abraçando tarefas novas de socorro aos filhinhos dos outros, aparentemente desamparados na terra. Vida gerando vida, amor fomentando amor. Só isso será capaz de preencher o vazio da ausência física do ser amado. O amor tem que dar frutos, do contrário, não é amor, é sentimento egoístico que não germina. Gilberto Gil entendeu isso muito bem. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Por isso é que Almiro convida a esposa a plantar aquela semente do amor tão bonito existente entre eles no coração das crianças desamparadas. No lugar de enfeites no cemitério, alimento para as crianças que choram de fome. Aquele amor entre o casal não poderia ser mais apenas deles. Não poderia ficar restrito à família biológica. A separação provisória os convidou a um amor maior, um amor plantado em outro lugar, para que desses novos frutos e continuasse a crescer. Quanto mais a árvore cresce, mais seus galhos se ampliam, como braços acolhedores aos que procuram o abrigo de uma sombra. Creio que o verdadeiro amor é uma árvore sempre crescente. Os filhos que voltaram ao mundo espiritual não querem ver seus pais chorando continuadamente no cemitério. Não desejam que o amor que recebiam se transforme em alimento na lápide fria da sepultura. Pesa muito a eles ver os pais destruindo suas vidas, porque esses filhos foram chamados por Deus a uma nova jornada nos infinitos caminhos do mundo espiritual. Consola-os, porém, quando os genitores passam a trocar as horas vazias e tristes por horas de dedicação e amor a outros irmãos necessitados, todos pertencentes à nossa família humana. Essa é uma perspectiva mais abrangente do amor que devemos ao próximo. Em regra, o próximo para nós é alguém ligado à nossa família biológica. Jesus, porém, trouxe um olhar mais amplo sobre a questão. Quando, certa feita, encontrando-se junto à multidão que o envolvia, foi procurado por sua mãe e seus irmãos. Ao ser informado de que os familiares o buscavam, Jesus formula desconcertante pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele mesmo responde a questão, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor. Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Óbvio que Jesus não quis desprezar sua família de sangue, mas desejou ampliar nossa visão de família para além dos vínculos biológicos. Para Albert Nolan, a comunidade ou sociedade que Jesus esperava era mais como uma família de irmãos e irmãs, tendo Deus como um pai cheio de amor. A imagem que ele tinha do reino ou domínio de Deus era de uma casa de família feliz e transbordante de amor, não de um império conquistador e opressivo. Ao lado do parentesco corporal, sempre transitório, temos o parentesco espiritual, que liga todos nós à condição de irmãos e irmãs uns dos outros, para toda a eternidade. Dentro desse raciocínio, não seria o caso de se pensar em quem estaria no mundo espiritual velando por nossos familiares desencarnados? Nem sempre nossos antepassados estão em condições de acolher e amparar os entes queridos que retornam à pátria espiritual. E mesmo que estejam, eles também precisarão da colaboração de outras almas, não ligadas à nossa família biológica. Então, não seria tudo uma questão de simples permuta dentro do regime da fraternidade universal? Muitas vezes meu coração aperta de saudade dos meus pais, que já estão na pátria espiritual. Como gostaria de ainda tê-los ao meu lado,
e de fazer por eles um pouco mais do que em vida não consegui realizar. Uma frustração me dominava nessas horas, até que um dia as palavras ditas por Jesus e João Evangelista, na hora da cruz, na presença de sua mãe Maria, entraram em mim de um jeito diferente. João, eis aí a sua mãe. E João levou Maria para casa. Passei a entender que todas as mães também são minhas e que eu deveria oferecer a elas o que eu gostaria de dar a Dona Manuela, minha mãe biológica. E passo a ver o rosto de minha mãezinha nas mães que encontro na rua, no trabalho, nas palestras que realizo, nas mensagens que me enviam pedindo orientação espiritual. Procuro agir como se fosse filho delas, dando-lhes sobretudo a minha atenção, os meus ouvidos, o meu olhar, as minhas preces. Procuro acolhê-las na casa do meu coração. É a forma mais bonita como eu posso amar Dona Manuela, amando as mãezinhas que estão ao meu redor, muitas das quais sem ninguém que por elas vele. E como elas me retribuem com um carinho maternal. Algumas me chamam de meu filho, e isso é tudo o que eu muitas vezes preciso ouvir. O amor nos convida a raciocínios mais amplos e a sentimentos cada vez mais abrangentes. Esse é o amor que cura a dor da morte, enxuga as nossas lágrimas e nos integra à grande família universal, através da semente que morreu, mas volta a germinar. O texto é longo, eu não quis parar ele porque faz todo sentido ele completo. Morrer para germinar, ou seja, a gente só se transforma, a gente não morre. Todos nós que estamos aqui no canal há um tempo, estudando e tentando compreender as palavras do Cristo, a sua passagem, principalmente quando ele diz, né, que o Espírito é eterno, e ele lá na cruz, todo mundo achando que era o fim, e não era, era um novo recomeço, né? 3 dias depois ele, oi, tô aqui, eu falei que a gente não morre. Então, por que as pessoas ainda insistem na dor da morte? Parece que nós somos masoquistas, a gente gosta de sofrer, porque o acalento vem. Vem esse acolhimento da doutrina espírita e fala, para com tudo. Não é que você vai esquecer do morto. A pessoa que morreu não é para, eu vou me desapegar, então eu tenho que esquecer da pessoa. Não, você vai desapegar. Você vai parar de ficar chamando essa pessoa o tempo todo. Porque cada vez, ontem meu irmão falou assim para mim, a minha amiga foi no cemitério com a mãe dela para poder, né, no dia 1º, no dia 2, eu acho, dia 2, né? Foi lá no cemitério, que é o dia dos mortos lá. Gente, não tem dia do morto. Não existe isso, pelo amor de Deus. Porque a gente não morre, então não tem dia para isso. Já começa por aí. Ah, Patrícia, mas aí vamos respeitar quem acredita? Vamos respeitar quem acredita. Mas é sofrimento. Eu, Patrícia, não gosto de sofrer. Quando a gente quando a gente tem um sofrimento, porque independe da nossa vontade, ou foi algo que a gente fez e que a gente está colhendo e a gente nem percebeu que fez, né? Ou percebeu e está colhendo. Tudo bem, são sofrimentos plantados e colhidos ali. Mas eu ir lá num cemitério, ficar cultuando um corpo em decomposição embaixo da terra ou numa gaveta, que eu tenho certeza absoluta que lá naquele corpo já não está mais a pessoa que eu gosto. Para que eu vou lá? Para que eu vou ficar orando em cima lá de um caixão, um jardim ou uma gaveta? Para ficar atraindo a pessoa que está do outro lado, às vezes até tranquila, e eu vou ficar agitando ela? Porque se eu, encarnada, não gosto de entrar no cemitério, eu desencarnada é que eu não quero entrar mesmo. Para que eu vou ficar lá? O encarnado ainda é obrigado a entrar para enterrar o desencarnado. Mas depois disso não faz sentido voltar em cemitério. Porque o espírito não está ali. E ele também não quer voltar ali. A gente ora tanto a Deus para que dê iluminação ao espírito desencarnante, que ele consiga, né, encontrar um caminho, que ele consiga ser assistido pela equipe espiritual, que ele vá para um hospital, que ele vá fazer estudos, que ele vá se melhorando, que ele vá tomando consciência do seu desencarne de uma forma tranquila. Aí a gente ora para isso, para o espírito ficar bem. Aí depois eu vou lá no cemitério, aonde ele já não está mais, porque eu já orei para ele ser socorrido. Ele foi socorrido, ele já está no lugar bom. Aí eu vou lá no cemitério e fico, ai, mas eu tô com tanta saudade, como eu queria você aqui, você faz falta para isso, você faz falta para aquilo e não sei o quê. Eu começo a lastimar, porque é cemitério, gente, parece que já está escrito, já deve ter uma plaquinha na porta do cemitério, entre e chore, porque é automático. Você entra num ambiente pesado, onde tem muita energia deletéria, porque não é só espírito bom que desencarna, tem espírito ruim desencarnante,
Tem espírito ruim que vai lá, inclusive, para ficar fazendo rituais dentro do cemitério, que agora tem umas coisas macabras aí que a molecada inventa. Então são energias pesadíssimas, que você entra no cemitério, você pode estar com bem. Você entra no cemitério, você fica ruim. Quem está lá de espíritos ainda errantes, né, imperfeitos, que gostam, que se comprazem dessa energia da morte, né, eles ficam ali para perturbar, são perturbados, eles também perturbam. Então, quer dizer, é um local que o pessoal fala assim, mas é um lugar de tanta paz. Depende muito. Né? Se você está bem estruturado, você está bem equilibrado, você consegue entrar e sair sem se molhar, beleza. Mas geralmente não é o que acontece. Você às vezes até entra bem. Não, eu vou lá para dar uma força, para orar. Mas você sai de lá tão sugado, tão pesado, que depois você precisa chegar em casa, tomar um banho, jogar aquela roupa para lavar, você tem que deitar, você tem que dormir, e adivinha? Você foi sugado energeticamente. Então, difícil uma pessoa entrar no cemitério bem e sair bem. Geralmente tem uma plaquinha lá, que a gente é invisível, né? Mas deve estar lá a plaquinha na porta do cemitério. Entre para chorar, entre para ficar ruim. Porque quase todo mundo que entra no cemitério fica ruim. Então, a gente não tem que estar indo lá. Desculpa quem acredita nisso, mas a gente não tem que estar indo lá. A gente não pode pegar o corpo e jogar em qualquer lugar. Tem que enterrar. É no cemitério. Enterrou? Faça as suas orações para que aquele espírito não fique ali, para que ele seja socorrido. E continue orando pela vida toda. Não esqueça desse ser, porque ele foi teu querido. Mesmo que vocês tenham tido atritos durante a vida encarnada, ninguém está junto à toa. As famílias consanguíneas têm um quê de estar junto, né? Seja pelo amor ou pela dor causada numa outra encarnação, mas tem ali alguma coisa para se resolver. Tem aquelas pessoas que nos fazem falta diariamente. Você acorda pensando na pessoa, você vai dormir pensando na pessoa. Não tem problema pensar. Mas ore em favor da pessoa, sem querer ela de volta. Porque essa história de ficar, eu quero, às vezes eu brinco. Se meu marido estivesse aqui, a gente ia fazer tal coisa. Mas é uma brincadeira, porque entre nós dois já está tudo resolvido. Ele está no campo espiritual e eu estou aqui encarnada, mas a gente não perdeu o elo de amor que nos unia desde o princípio. E a gente não foi espírito que estava na outra encarnação junto, não, foi nessa. Então, a todo instante a nossa vida é assim, é um constante de papéis. Pessoas vão entrar, pessoas vão sair da nossa vida, tem outras que vão ficar por um bom tempo, talvez algumas encarnações, tá aí porque tem a família consanguínea. Mas tem momentos que pessoas da família consanguínea também vão sair dessa família consanguínea e numa outra encarnação vão estar em outra família e talvez você não tenha mais esse contato. Mas se existir o amor, através do sono, o desdobramento, Deus vai colocar vocês novamente ali. Quando terminar a encarnação de ambos, pode ser que numa outra encarnação venha se reencontrar novamente. Não tem aquelas pessoas que a gente olha assim e fala, nossa, eu nunca te vi na vida, mas eu gosto tanto de você, eu não sei porquê. Então, tá aí. A vida é constante e ela se renova o tempo todo. O que faz passar pela cabeça de uma pessoa, gente, de falar, fulano morreu, meu filho morreu, ou a minha mãe morreu, ou meu marido morreu, e eu quero morrer também? Não, tem um filme, como que é? Não é Além da Morte, acho que não. Eu esqueci o nome agora, não, cabeça não me ajuda. Eu sei que o filme, o cara, ele quer se matar para poder reencontrar a esposa dele no além. E ele passa por uma série de pindaíba, porque não é assim, não é? Eu vou me matar e eu já vou estar com quem eu amo. Cada um tem um caminho, nós somos individuais, nós somos espíritos criados individuais. Então, e a pior da besteira que uma pessoa pode fazer é um atentado contra a vida. Então, aborto, suicídio, homicídio, é atentado contra a vida. A vida pertence a Deus, a gente não pode ir contra essa lei de jeito nenhum. Todas as leis são, né, flexíveis, Deus ajuda, porque sabe que a gente é imaturo, tudo bem. Mas ir contra a vida só pertence a Deus. Ele é que deu, só ele que pode tirar. E ainda assim ele tira provisoriamente, naquela encarnação, e dá outra chance depois. Ele jamais fez uma criação à toa. Do tipo, não, pode ser o cara pior da face da terra, o cão chupando manga, mas ele deixa vivo, não deixa?
Porque ele acredita que aquele ser vai se desenvolver, que vai melhorar. E eu tenho visto uns relatos, né? Eu sempre entro aí nesses vídeos curtos e eu tenho visto relatos de pessoas que fizeram barbaridades, mas que hoje não é que virou santo porque entrou para a igreja, porque... Não é nada disso. A pessoa compreendeu o erro dela e está de fato arrependida. E você sente quando a pessoa está arrependida de verdade ou não. A não ser que você esteja virado, né? A cabeça desequilibrado, aí você não consegue perceber. A pessoa fala qualquer coisinha bonita para você e você acredita que ela melhorou. Né? Em relacionamento isso ocorre muito. O cara às vezes bate na mulher e fala pra ela, eu não queria te bater, eu te amo tanto. Aí compra flor, um bichinho, leva ela pra passear e tal. Pronto, a mulher acredita que o cara mudou. Né? Então você tá num desequilíbrio. Aí você não percebe se a pessoa realmente tá falando a verdade ou não. Você quer acreditar que a pessoa mudou. Mas quando você está equilibrado emocionalmente, quando você está bem, você percebe quem está arrependido de verdade ou não. Em 2028 vai ser liberado a saída daquele maníaco do parque. Todo mundo aqui em São Paulo sabe que o maníaco do parque é um psicopata que não tem conserto. Agora, nesse momento, não. Nessa encarnação, não. Ele mesmo fala que quando ele for solto, ele não se garante, que ele não vai pegar mais uma mulher, que ele não vai mais matar, que ele não vai mais querer comer a carne da mulher. Ele mesmo fala isso. E a justiça está aí. A nossa justiça dos homens é falha. Em 2028 ele vai de novo ser solto. Segundo alguns juristas e advogados, tal, diz que ainda vai dar muito pano para manga, porque vai ter muita discussão em cima disso, né? Agora é hora de mudar algumas coisas na lei, talvez ele seja o motivo para que haja essa mudança na lei. Então, assim, lembra o que Jesus dizia? O escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. Ele, o maníaco, ele tem uma pena grande com Deus, porque ele matou pessoas. Mas através desse escândalo que ele criou, a sociedade vai ter que discutir lei, vai ter que mudar alguma coisa em razão disso. Ou seja, ele está sendo pivô de uma transformação de conceitos. Então, de certa forma, nada é perdido para Deus. A vida desse cara, por mais que ele seja um lixo, está sendo utilizada para mudar regras de conduta de sociedade. Então, ele é importante para Deus. E se a gente for olhar com esses olhos, ele é importante para nós, porque através dele, das maldades dele, alguma coisa no Código Penal tem que mudar. Então nada se perde, nada se perde. Inclusive as vidas. As vidas não se perdem, elas morrem, né? Aparentemente a carne morreu, essa morreu, e aparentemente o espírito foi junto. Mas não, é só uma aparência, porque os nossos olhos físicos não enxergam que o espírito está ali. Uma vez numa comunicação mediúnica, eu estava com o meu grupo, no trabalho mediúnico, tinha 14 pessoas mais ou menos. Eu sinto, mas eu não vejo, não consigo como fala? Formatar, formalizar, não sei como a palavra. Eu não consigo ver, mas eu consigo sentir a presença de um espírito. E às vezes quando eu sinto, eu também fico naquela dúvida, se é fulano A ou fulano B. Tudo bem. Até aí é porque eu sou imatura. Mas dentro do meu grupo, eu senti a presença do meu marido. Só que eu não vi. Aí veio a médium, pediu para eu dar a mão para ela, falou, teu marido tá pedindo para você dar a mão para ele. Ele tá aqui e ele tá bravo, porque você não tá vendo ele, você não tá acreditando que ele tá aqui. Aí ela falou, dá a mão para mim, para você pelo menos sentir. E ela estava incorporando ele. Só que incorporar não é que nem todo mundo pensa, que o espírito toma conta do corpo. Não, é uma energia, né? O espírito tá do lado de fora do corpo dela ali. Ele não entra no corpo dela. Ele não domina o corpo dela. Ele manda a energia dele dentro da corrente de fluidos que ela tem, e isso vem através da mão dele e eu seguro. Porque eu sou Santo Tomé, eu tenho que pegar, né? E aí eu peguei na mão dela. Quando eu peguei na mão dela, eu comecei a dar risada. Mas não porque eu tava, doida. Não, é porque a energia do meu marido sempre foi uma energia engraçada. Ele sempre foi muito engraçado. Então, quando eu segurei a mão dela, eu já fiquei imaginando assim, como que estava a fisionomia dele, bravo comigo, porque eu não conseguia ver ele. Eu falei, mas é um topeira, né? Ele sabe que eu sinto. Como é que ele quer que eu veja se ele sabe que eu não consigo ver? E comecei a dar risada segurando na mão dela. Naquele momento ali, a energia dele veio até a minha mão. Aí eu dei mais risada ainda, porque eu lembrava da cara que ele fazia, das palhaçadas que ele fazia. Gente, quer prova maior do que a vida continua?
É o filme Ghost lá. Tem umas coisas assim que é meio fantasia, claro, é filme. Mas quem assistiu O Outro Lado da Vida lá, o Ghost, né, com Patrick Swayze, é um filme antigo, mas vale a pena. Assistam. Aquilo ali é a confirmação de que a vida continua. Né? Quase tudo do filme tem fato. Não é só história para boi dormir. A parte das pessoas que se amam estarem juntas, a parte dos espíritos mais endurecidos, serem carregados por espíritos também endurecidos. Então, se existem relatos, se existe a certeza de que a vida continua, para que eu vou mesmo lá no cemitério ficar cultuando, acendendo vela, colocando flor para depois a molecada que é nóia roubar tudo isso? Tem gente que fica lá, agora inventar um negócio que eu tenho certeza que vai virar roubo, até não querer mais, não sei do que ele é feito. É um pingentinho que cola no túmulo da pessoa e aí tem um QR Code lá, eu acho, um negócio assim. Aí você vai lá com o celular e você coloca naquele pingentinho, né? Aí aparece o histórico da pessoa. Ah, a Maria era assim, assim, assado, tal, tal, tal. Conta toda a história daquela pessoa. Quem é que vai no cemitério para ficar vendo história de gente? Eu já falei, eu tenho meu Facebook, eu espero que não derrubem ele, né? Porque vira e mexe, eu tô sendo ameaçada para derrubar meu Face. Mas eu tenho meu Face para isso. No dia que eu morrer, eu vou largar a senha com meu irmão e falar para ele, ó, você se vira aí, mas deixa meu Face aberto até o pessoal matar a saudade. Né? Então tem foto, tem vídeo, tem palhaçada, tem mensagem positiva, tem política, tá tudo lá. Quem eu sou tá lá no meu Face. Então, quer dizer, da tua casa você aciona o meu Face e vê tudo sobre a minha vida. Um dia que eu não estiver aqui, quiser matar a saudade, eu tô lá. Né? Mas a pessoa tem que ir lá no cemitério com um QR Code lá, que eu acho que deve ser, né? Aí você vai com o celular e fica lendo sobre a pessoa dentro do cemitério. Não faz sentido pra minha cabeça, gente, sinceramente. E se eu estiver falando alguma besteira, eu peço desculpa. Porque eu sei que tem gente que ainda gosta dessas coisas e que precisa dessas coisas. Mas eu fico apavorada pela sensação do desencarnado. Não é por mim. Não é por quem ficou que eu tô preocupada. Eu fico preocupada que essa cultura tem que acabar pelo desencarnado. Porque o desencarnado, volto a repetir, se pra gente encarnado é horrível entrar no cemitério, pensa pro desencarnado, então lembrar todo aquele processo de choro, porque aí começa a vir umas sensações nele de deletéria, aquela energia pesada. Pô, de repente é uma pessoa que estava devendo muito no mercado, né? Aquela pessoa que fez muita maldade, aquela pessoa que fez um monte de coisa ruim e tal, aí ela foi enterrada. Já todo mundo no dia do velório, do enterro, desceu a lenha naquela pessoa. Eu tô aqui porque fulano merece minha presença, o defunto não merece, o defunto era ruim, isso, desce lenha, né? Ele tava ali, ele viu todo mundo falando mal dele. Porque se ele não fosse um cara desequilibrado, supondo que ele não fosse, que ele tivesse um pouquinho, né, de ideia sobre o campo espiritual, pô, o cara viu tudo aquilo ali. Ele viu quem gosta dele, quem não gosta, quem falou mal, quem, né? Aí, de repente, vai um lá no cemitério e fica, eu queria tanto que o José tivesse aqui, que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo, apesar dele ser assim, assim, assado, então, mas eu gostava. Aí o coitado já foi socorrido. Ele não era boa coisa, mas deu um trabalho para a espiritualidade também, mas para socorrer aquele cara. Aí ele foi embora, tá lá no campo espiritual, tá lá no pronto-socorro, tá sendo atendido, mas aí vem alguém lá no cemitério e fica chamando ele, e chamando ele negativamente. Então, quer dizer, ele não vai vir pelo amor, ele vem pela dor. Aí chega lá no cemitério, a pessoa tá lá descendo a lenha nele, falando que queria ele por perto, mas que ele não prestava. Toda a sensação do dia do velório, do enterro, volta para ele. E ele que estava sendo lá no campo espiritual socorrido, ele não consegue voltar, porque o padrão vibratório baixa de novo, aí vai ter que ter outro trabalho para resgatar esse espírito. Ou seja, ele já estava socorrido. E a pessoa fez o favor de trazer ele de volta. Pensa o tamanho do amor que ele não vai sentir por alguém fazendo isso. E a gente não pensa nessas coisas. No nosso egoísmo, a gente quer a pessoa. A gente quer chamar a pessoa. E a pessoa... Uma vez eu estava embaixo da mesa, tinha uma mesa aqui atrás. Onde está aquela cama ali, era uma mesa. Esse quarto aqui era do meu filho. E aí foi a primeira vez que eu comprei o computador. Veio cheio de fio. Eu não sabia mexer com aqueles fios. Aí eu fui para debaixo da mesa. E meu filho estava lá para a cozinha, eu acho, sei lá. Aí eu fui para debaixo da mesa e comecei a xingar. Edson, você devia estar aqui, Edson, porque esse negócio aqui é coisa de homem, eu não sei mexer com fio. E papapá, mulher quando pega para falar só Jesus, né? E eu xingando, e colocando fio, e o fio não dava certo, encaixa um, o outro desencaixa. Bom, meu filho veio de lá, mãe, o que tá acontecendo aí? Eu falei, eu tô xingando teu pai.
Tô xingando mesmo, porque esse serviço de fio é para homem, esse serviço de fio não é para mulher. Isso aqui não cabe na minha cabeça, eu não sei fazer. E você também não sabe fazer, isso aqui tá faltando teu pai. Teu pai tinha que estar aqui. Quem mandou ele ir embora e me largar com esse monte de fio aqui? Chega a ser engraçado, né? Mas na hora eu tava brava. Aí meu filho virou, mãe, pelo amor de Deus, deixa meu pai em paz. Aí eu olhei pra cara dele e falei, ué, eu deixo? Deixa seu pai onde ele quiser. Mas que ele devia estar aqui, devia. Quer dizer, adiantou meu filho falar, deixa em paz? Não, naquela hora eu tava brava e queria o meu marido ali para resolver o problema. É egoísmo ou não é? Lógico que é. Por mais que seja inconsciente, por mais que seja da boca para fora, mas você tá fazendo algo errado. Certo tava meu filho quando falou, mãe, deixa meu pai em paz. Só que eu deixo ele em paz, assim, eu não desejo que Deus me livre, que alguma coisa aconteça de errado com ele. Eu fui a primeira a orar para ele ficar bem. Então, sem querer, o nosso psicológico nos trai. A gente acaba tendo algumas coisas no nosso dia a dia com as pessoas que a gente ama, que mesmo depois que elas desencarnam, você continua agindo como se ela tivesse encarnada. E aí é que tá. Eu não tô chamando. É aquela coisa do... Não é comodismo, não. Como é que é a palavra? É a coisa da rotina. É como se a pessoa não morreu. Pra mim, meu marido não morreu. Eu converso com ele, eu falo com ele, eu xingo ele, como se ele estivesse aqui. E isso não significa que eu tô querendo mal pra ele, não. Que eu quero que ele venha em momentos ruins. Não. É a todo momento. Esse final de semana. Justamente porque todo mundo fica naquela choradeira pelas pessoas que se foram e tal. Os espíritos acabam se aproximando mais na Terra. Eles acabam se aproximando mais dos seus antigos lares, as pessoas com quem eles tiveram ligações, né? E aí, de sexta para sábado, meu pai e ele para mim, durante o sono. De sábado para domingo, de novo ele. E ontem para hoje, de novo ele. Porque eu sei que não é pela choradeira, mas por conta dessa energia de choro que tem, das pessoas quererem os seus entes queridos e tal, é aberto para a espiritualidade. Vai lá e visita o seu parente. Não é porque tem uma data para isso não, veja bem. É porque a data, grande parte das pessoas estão com essa energia de chamar os mortos. E aí eles vêm. É que nem carnaval. Carnaval é um perigo lascado, porque as pessoas olham o carnaval como o quê? Promiscuidade e drogadição. Então, que tipo de espírito que vem aqui, nessa época do ano de carnaval? A espiritualidade superior tem um trabalho lascado, porque não é que é a data. Naquela data todos os espíritos vão descer. Não, por causa da energia que aquela data traz. As pessoas em carnaval querem sexo e querem droga, bebida. E aí os espíritos são libertos. Opa, agora é a hora, né? É o que eles gostam. Então nós temos muito trabalho na época de carnaval. Já ao contrário, o Natal. Quer ver uma época que o planeta Terra está radiando luz até não querer mais? Época natalina. Porque as pessoas estão preparando suas ceias, estão preparando os presentes, estão preparando a família, estão preparando viagens, ou seja, a vibração é boa. Os espíritos bons vêm. Então nós temos isso, essa oscilação de vibração. Se o ano inteiro fosse Natal, era uma beleza. A gente já estava bem desenvolvido. Mas a gente não faz Natal o ano inteiro, a gente só faz uma vez no ano. Então é isso. E as pessoas fazem o Natal, olha só como que nós somos tão inferiores ainda moralmente. Faz o Natal para vibrar coisas boas. Vibra, espíritos bons atuam. Aí quando chega 5 dias depois, 7 dias depois, vem o ano novo. Bebida, drogadição de novo. Aí lá vem outra queda de energia. Nós somos assim, movidos à energia. O espírito é energia. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de energia que a gente joga para o alto, né? Quer lembrar de um ser que já se foi? Lembre. É que nem eu falo, não tô certa de xingar meu marido, mas a gente tinha essa liberdade, né? Um brigava com o outro desse jeito. Então, chega a ser engraçado. A gente parecia mais 2 irmãos do que marido e mulher. Então, para nós é normal isso daí. O nosso grau de evolução permite que a gente troque farpa. Mas não de agressão, não de alguma coisa inferior a isso, né? É brincadeira, vai. Em outras palavras. Mas tem gente que fica se lamentando, chorando. Quando eu perdi meu primeiro filho, eu fiquei de luto 1 ano. Por isso que eu falo, eu não tô julgando as pessoas, não tô condenando que vá no cemitério. Mas já passei por algumas fases que eu sei que não vale a pena. E a fase que eu passei de luto por 1 ano, porque eu perdi meu primeiro filho, foi a pior da minha vida. Eu não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não tinha onde morar. E ainda perdi meu filho.
Foi uma fase terrível, terrível, terrível. E pra mim a única coisa que eu tinha de verdade era meu filho. Quando eu perdi, meu marido estava do meu lado o tempo todo, né? Ele é incondicional. Mas eu digo assim, que algo meu, né? Que a gente acha que é nosso, o filho. Aí eu perdi o filho. Fiquei um ano olhando pra minha barriga e falando, ai, eu queria ele aqui de volta. E chorava, um ano. Meu marido não separou de mim porque ele realmente me amava. Porque eu chorava dia e noite, noite e dia. Até que veio a comunicação, o moço avisou, falou, mãe, tô aqui, tô vivo, não morri não. E para de chorar. Eu só precisava de 3 meses, a senhora me deu, tá ótimo, gratidão. Eu falei, eita, tomei uma chalapada, né? De um garoto. Aparentemente um garoto, mas não era, né? A gente sabe que é um espírito milenar. Então é isso. Vamos acreditar na vida. Na morte não. Ela é muito triste, esse negócio de morte é muito triste. E a gente passou uma vida inteira, quem vem de outras religiões, a gente passou uma vida inteira acreditando na morte. Que a morte é o fim. Sendo que se a gente pensasse um pouquinho, a gente ia ver que nenhuma religião fala de morte de verdade. Porque todas elas falam assim, quando você morrer, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Se você vai para o céu ou vai para o inferno, você está indo. E se você está indo, você não morreu. A gente não morre.